lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou
feita a tua vontade na terra como nos céus. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deixa o céu vir na terra como nos céus. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Deixa o céu vir, Jesus. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Santo Espírito de Deus, abra os céus aqui. Abra os céus aqui, Jesus. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre.
deixa o céu O Salmo 150, ele diz: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu poderoso feito, louve-se no seu firmamento, louve-te pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem ao som da trombeta, louvem com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com os tamborins e danças, louvem com o som dos instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Repita comigo, igreja. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor com uma grande salva de palmas, declarando o poder e a glória sobre esta cidade e sobre todo Israel. Hoje, queridos, hoje nós estamos aqui comemorando os 25 anos da Nação dos Montes, desde a sua criação. Nós estamos extremamente alegres com todos os feitos do Senhor. E o Salmo que fecha justamente o grande livro daquilo que foi escrito principalmente pelo grande servo Davi, aquele que era íntimo do Senhor, mas também era guerreiro do Senhor. Ele diz: louve ao Senhor tudo que respira. E eu quero dizer para você que hoje estamos aqui vivendo essa maravilha do Senhor, este grande milagre, e nós podemos ter a graça de ter chegado até aqui, todos pisados até aqui, e neste momento, tudo que é em nós, cada célula, cada neurônio, tudo que o Senhor nos fez, pode e deve glorificar o Senhor. Por isso todo o nosso ser deve louvar a Ele, porque se estamos aqui pela sua graça, tem sido renovada a cada manhã e tem nos dado o poder para nós estarmos glorificando e exaltando o nosso Deus. Quero dizer a você, você que nos assiste, você que está aqui entre nós, cada dia é um dia de adoração, cada dia é um dia de gratidão, cada dia é um dia onde nós podemos manifestar a glória daquele que tem sido a verdadeira vida, a fonte da vida, a essência da vida, que tem nos mantido ligados nele, por ele e através dele. Então esta é uma noite especial, este é um dia em que nós comemoramos esse 1/4 de século aqui na Cidade Velha, aos pés do muro da Cidade Velha, porque o Senhor tem sido gracioso conosco. E a nossa história não termina aqui, a nossa história continua até a sua vinda. E certamente a geração futura, se é que haverá, e dará continuidade àquilo que um dia Deus começou há 25 anos atrás. Somos muito privilegiados, temos sido honrados pelo grande Rei, de podermos estar aqui hoje louvando e adorando a Ele. E queremos de fato ter o nosso coração em extremo agradecido por tudo quanto Ele tem feito em nosso favor. Então, filhos, hoje é um dia de ação de graças. Nós sonhamos com esse dia, de poder comemorar os 25 anos da Igreja de Florianópolis, nas muralhas de Jerusalém. Isso é um milagre. Isso nós estamos assim, nosso coração está em festa, porque estamos aqui. Estamos aqui com 73 pessoas, representando todas as igrejas. Estamos muito felizes por todo esse tempo que o Senhor nos fez chegar até aqui. Todo o tempo que o Senhor nos fez viver. Foram muitas lágrimas, foram muitos sorrisos, foram muitas aventuras. Há mais de 10 anos nós estamos vindo todos os anos para Jerusalém, e nos últimos anos, todos os meses como igreja, e nós glorificamos ao nome do Senhor por isso. Nós queríamos que vocês pudessem compartilhar disso conosco. Eu queria chamar a pastor Fernando e Grace. Pastor Fernando e Grace foi a primeira igreja que o Senhor nos deu depois da IF. E eles vão estar falando com vocês. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Que alegria!
Ok. É uma alegria nós estarmos aqui comemorando os 25 anos da Nação dos Montes. E eu posso dizer que eu estava contando ali, né? Eu cheguei em 2001 na igreja. Então, há 24 anos. Cheguei uma bebê, uma garotinha com 18 anos, cheia de sonhos. Ainda era na esquina da Tenente Silveira. E, na verdade, eu cheguei com um sonho. Eu queria ser médica, eu tinha muitos sonhos no coração. E eu mal sabia que o Senhor tinha me trazido de tão longe, porque Ele tinha um plano maior para mim. E eu posso dizer a vocês que eu fui ensinada, eu fui conduzida nesses 24 anos. E eu posso dizer que aquilo que tem sido no meu coração uma rocha, assim como essas muralhas, e que eu aprendi, foi enraizada, foi um relacionamento com o Senhor Jesus. Eu aprendi a me relacionar de forma íntima com Ele, a conhecer um Deus. Então, sim, a minha história, a história da minha vida está totalmente ligada à história da igreja. Aprendi sobre adoração, aprendi sobre profundidade com o Senhor. Também ouvi pela primeira vez que eu seria chamada pastora. Aprendi a ministrar a palavra, fui cheia do Espírito Santo, fui chamada para as artes, já tinha esse desejo no meu coração, mas nunca imaginei que o Senhor ia me usar isso com tanta liberdade, né, com tanta graça. E o Senhor foi me mostrando o caminho. Sim, Ele falou, não, eu não tenho esse sonho para você, mas eu tenho outro que é melhor, se você acreditar e confiar em mim. E o Senhor, Ele me chamou por detrás das malhadas. Com 24 anos, então, eu achei, né, que já tinha recebido muitas coisas, mas eu conheci o Fernando e o Senhor me mostra uma nova terra, Blumenau. E o Senhor me envia para Blumenau, então, já noiva do Fernando. E desde então, queridos, nós temos caminhado e nós temos a igreja em Blumenau. Igreja em Blumenau, imagino que vocês estão aí nos vendo. E o Senhor chama, levanta então Neilote, que é herança de Adar. E o Senhor levanta uma nova montanha. O Senhor, ainda nova, né? Ainda pastores novos. Nós perguntávamos, é isso mesmo, pastor? Você tem certeza? Nós somos tão novinhos? Vão, a picada já foi aberta. E era o início de um sonho. Tantas coisas, né? Nós achamos que aquilo já era muita coisa, né? Uau, o Senhor nos deu uma nova montanha, uma nova cidade. Quando nós estávamos aqui em 2011, que foi o ano do nosso casamento, a gente nem imaginava que ia voltar tantas vezes. Eu acho que é a última vez que nós vamos estar aqui. Uma só, sei lá. E o Senhor tem nos presenteado. Então, a história da minha vida pessoal, eu posso dizer, está escrita, né, juntamente com a história da igreja. Hoje eu e o Fernando pastoreamos a igreja em Blumenau. Nós amamos a nossa igreja, amamos Blumenau, amamos o povo que o Senhor tem nos dado, e que são montanhas diferentes, mas que se unem com um único propósito, em um único topo. E carregando isso que eu nunca vou esquecer, que o Senhor colocou no meu coração. Intimidade, relacionamento com o Senhor. Amá-lo acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, de todas as nossas forças. Amém? Amém. Nesse processo, né? No meu caso, quando a primeira vez que eu conversei com o pastor Adalberto, na verdade por intermédio da minha irmã Franciane, que havia se mudado para Florianópolis e sido adotada pela igreja de Florianópolis, né? E aí, então, nessa conversa, o pastor me falou algo que eu nunca me esqueci e pretendo não me esquecer, que era justamente o caminho estreito que leva o Senhor, que muitos na igreja estão andando um caminho, mas que não tem o Senhor como centro, como foco, e isso me marcou profundamente, foi decisivo nas decisões, foi providencial para as decisões que eu precisava tomar. E nos próximos meses nós passamos a nos relacionar assim, de uma forma mais íntima, até o momento que o pastor me convidou, a Franciane me convidou para participar do primeiro culto lá em Blumenau, porque o Senhor já havia dado uma direção de levantar, né, de se implantar uma igreja em Blumenau. E naquela oportunidade, 2 semanas antes, na verdade, nas 2 semanas que antecederam, consecutivamente, o Senhor já havia ministrado no meu coração a respeito de um chamado pastoral, de uma forma muito íntima e pessoal. E no primeiro culto, quando eu fui sem pretensão, na verdade, né, para poder estar acompanhando a minha irmã, né, que estava ali junto na inauguração da igreja de Blumenau, como visitante, realmente para poder adorar o Senhor e cooperar de alguma forma, colaborar de alguma forma. O Senhor, através da vida da pastora Lu, trouxe uma vida de ministério pastoral na minha vida. Obviamente que não de uma forma clara para a Igreja Nação dos Montes ou a Igreja de Blumenau naquela época, mas testificando uma palavra a respeito do ministério pastoral. E a partir dali eu comecei então a visitar a igreja todas as quintas-feiras. Os pastores iam a Blumenau,
estavam fundamentando a igreja, e o pastor conversava comigo, e não, filhinho, que o senhor está mostrando você na montanha, e aquele papo era um papo meio muito louco para mim na época, né? Apesar de ter caminhado já 1 ano, 2, nos 3 no Senhor, aquilo ainda era muito novo para mim, o profético, né? Mas o Senhor tem nos conduzido, então, né? Grace, a graça do Senhor sobre a minha vida, nós nos casamos e, enfim, uma história que realmente não dá para compartilhar tudo aqui, né, em pouco tempo, mas de tudo, eu louvo a Deus pela vida dos pastores, pela vida dos irmãos que semearam em Blumenau, que semearam na minha vida, pastor André, pastor Ninos, Elisa, né, pastor Adilson, todos os pastores que edificaram Blumenau, a minha vida particularmente, e sobretudo um legado, uma marca que é evidente na nossa vida, né? A fé, a esperança e o amor. Né? Nós louvamos a Deus porque essa é a marca do Senhor nas nossas vidas. Amém? Amém. Quando nós tivemos a graça de sermos chamados pelo Senhor para abrir a igreja, o Senhor nos deu o texto de Isaías 61 e falou que estrangeiros seriam os nossos lavradores e os nossos vinhateiros. E isso tem se cumprido, essa palavra tem se cumprido. Pessoas de fora vieram, né? Grace Fernando de longe. A segunda igreja que o Senhor nos deu foi Camboriú. Eu queria chamar o pastor Beto e a pastora Vanessa. Nós queremos estar abençoando cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês que está nos vendo, que faz parte da Nação dos Montes. Isso é um marco para nós podermos festejar 25 anos em Jerusalém, para a glória do Senhor. Amém. Quem está feliz aí, levanta a mão. A gente está muito feliz. O pastor acabou de ler um texto que eu queria começar lendo, que é Isaías 61, versículo 5. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros. Quando a gente recebeu essa palavra, foi bem no dia que a gente foi chamado ao ministério pastoral. Nós chegamos na igreja há 21 anos atrás, em 2004. Éramos namorados e a gente estava procurando uma igreja para ser pastoreado. A gente via de igreja grande, igreja assim de multidão, a gente não conhecia, não tinha contato com o pastor, igreja assim que não era família, a gente procurava algo assim para construir a nossa história, criar nossos filhos num ambiente onde a gente pudesse ser cuidado e ter uma família espiritual, porque a gente já morava longe das nossas famílias, né? Foi assim que a gente caiu lá na Tenente Silveira, subiu a escada e o primeiro culto, todo mundo foi para frente, a gente ficou, meu, o que é isso? O povo vai lá para frente adorar. O pastor Adalberto e o pastor Lu não estavam naquele dia, foi uma outra pessoa que ministrou, mas a gente foi muito tocado. Voltou no domingo seguinte, né? Ouvimos a palavra e testificou no nosso coração que ali era o nosso lugar. E aí, mal sabíamos nós que iríamos ser chamados para o pastoreio, e menos ainda para Camboriú. Então, nós chegamos em Camboriú há 10 anos atrás, dia 4 de junho agora, faz 10 anos da igreja de Camboriú. Nós vamos celebrar, né, essa data tão marcante. E nas primeiras vezes que eu cheguei lá, eu cheguei naquela cidade, o comércio fechava ao meio-dia, aquilo... Eu falei, meu Deus, onde é que eu vim parar, né? Mas a gente permaneceu porque nós tínhamos uma palavra, né? E a nossa igreja é uma igreja profética. E por conta de termos essa revelação do Senhor, de recebermos muito do Senhor, nós também podemos andar num terreno muito seguro. E isso é algo que nós devemos muito valorizar. Verdade. Porque os desafios foram enormes, né? A gente pensou, será que a gente fez certo? Será que a gente não se enganou? Será que não foi a nossa alma? Porque foram dias tão difíceis, né? A Vanessa ainda grávida do Davi, depois ele nasceu prematuro e nós fomos com ele assim mesmo, debaixo de uma palavra do Senhor. Deixamos tudo para trás, a nossa casa montada, fomos lá morar com a sogra de apoio até a gente se estabelecer, né? Deixei os empregos para trás, fui começar uma nova história debaixo de uma palavra do Senhor. Amém. E hoje a gente vê tudo se cumprir e nós somos muito felizes, né, com tudo que Deus tem feito lá em Camboriú. Quero deixar um beijo para a igreja de Camboriú. Amém. Nós somos muito gratos aos pastores, ao Dalberto e Lu, que foram nossos pastores, né? Nós sempre procuramos isso, procuramos pais espirituais, procuramos um lugar onde nós pudéssemos ser cuidados. E mal sabíamos nós que um dia o Senhor ia nos chamar para cuidar também. Para nós foi uma grande honra, a qual nós carregamos com muito temor e zelo,
ainda estamos aprendendo e vamos aprender para o resto da vida o que é pastorear, o que é morrer para si mesmo, o que é se doar pelo reino. Mas nós somos muito felizes com o chamado que o Senhor nos deu, felizes de estarmos aqui, né, de vivermos tudo o que estamos vivendo. E nós temos também a nossa história, a nossa família, né, a história da nossa família, que se mistura junto com a história da igreja. Mas aí eu vou deixar a minha digníssima pastora aqui contar. Amém. Teríamos tantas histórias para contar, tantas coisas boas nós lembramos e tantas demonstrações de amor, de carinho, de paciência, de empatia, de compreensão, de se doarem por nós, por nossa família. Tanto dos nossos pastores, né? Por exemplo, quando o Daniel nasceu, nossa família de longe, os nossos pais não poderiam ir para lá e nós fomos para a casa deles, ficamos na casa deles por 11 dias com o Daniel bebezinho. Eu ainda estava despreparada para aquilo tudo e a pastora ficava horas com o Danielzinho no colo, o pastor também. E nós fomos ali cuidados, amados, foram nossos pais naquele tempo, naquele momento, e guardamos isso até hoje, assim como o Daniel, nosso filho mais velho. Tantas histórias assim teríamos para contar. Os nossos filhos foram gerados aqui, no meio dessa família, né? Nós estamos há 21 anos, o nosso mais velho tem 13 anos, o Daniel, e ambos foram já confirmados, né? Foram anunciados pelo Senhor com os seus chamados. Então temos um profeta, temos um pastor e levita em formação. Ontem os dois se batizaram, um confirmou o batismo, o Daniel. O Davi teve o seu grande batismo ontem, num momento muito emocionante para ele, que marcou o coração dele, né? Marcou o nosso coração, de toda a igreja, foi muito especial. Então teríamos tantas histórias de amor para contar. Esse amor que nós recebemos e glorificamos ao Senhor, porque recebemos de cada um de vocês aqui e de cada um de vocês que está aí no Brasil também. E esse amor tem nos ensinado, esse amor tem nos afiado, como diz a palavra, esse amor tem nos aperfeiçoado, esse amor tem nos feito ver o Senhor, conhecer o Senhor e nos parecermos mais com o Senhor. Então somos muito gratos por todos que fazem parte da Nação dos Montes, né? Os que ainda estão, os que já passaram e os que virão. E enquanto andamos por essa cidade, olhando para essas muralhas e passamos no jardim, no nosso jardim do nosso Senhor, que vivo está lá e aqui em todo lugar, no Mar da Galileia, a nossa oração é que se acheguem a nós aqueles que ainda chegarão, aqueles que viverão essa história tão extraordinária que nós temos vivido há 25 anos e muito mais viveremos ainda, em nome de Jesus. Então que o Senhor traga estes e que nós juntos continuemos unidos nesse mesmo amor, amém, subindo a nossa montanha até o grande dia, mas que até lá o amor dele seja aperfeiçoado em nós, amém, e nós possamos ver Jesus um no outro. Amém? Deus abençoe. São pedras memoriais. Amém? Estamos vivendo pedras memoriais. Eu queria chamar a pastora Ju, a igreja de Jaraguá do Sul, nossa última filhinha. Por enquanto, a nossa última filhinha. O pastor Diego não está conosco, mas a Ju tem vivido esse tempo conosco e foi levantada a pastora também. Então. Obrigada, pastora. Não, tudo certo. Boa noite, igreja. Assim como todos que vieram aqui, também estou muito feliz de estar aqui com a igreja. Apesar de não estar com o meu excelentíssimo meu marido, mas tudo que eu falar aqui, estou falando por mim e por ele. E há quase 10 anos atrás, o ano que vem vai completar 10 anos, em que eu cheguei na Nação dos Montes. Já conhecia o Senhor, né, numa outra igreja, já tinha relacionamento com Cristo. Mas eu sou muito grata a Deus, porque aqui na Nação dos Montes eu pude aprender a amar o Senhor como noivo, de uma forma como eu nunca tinha até então visto o Senhor dessa forma. E o Senhor inundou meu coração, transformou minha vida, arrancou tristezas, me trouxe cura. Sou grata aos pastores Fernando e Grace, porque me acompanharam nesse processo, me ajudaram a aprofundar mais em Cristo
Isso é algo diário nosso, né? Que nós todos aprendemos a cada dia mais a mergulhar em Cristo. E eu posso afirmar que eu sou uma improvável. Uma improvável. Tinha vergonha de falar, vergonha de me expor, vergonha... Enfim, muita timidez. E quando o Senhor trouxe uma palavra que Ele estaria levantando eu e o Diego como pastores, eu falei, acho que deve ter alguma coisa errada aí. Mas o Senhor, Ele não erra. E Ele é perfeito em tudo. E eu louvo a Deus por tudo que nós vivemos, por tudo que nós temos vivido como igreja, especialmente lá em Jaraguá do Sul. Amo a igreja, um beijo inclusive para todos que estão lá, né, não puderam vir. E eu quero declarar em nome de Jesus, aproveitar que estamos aqui na Terra do Rei para profetizar que nós viremos como igreja de Jaraguá do Sul também, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus por tudo, por todos os aprendizados, por toda a amizade, por essa vida em família que nós temos, né, como noiva de Cristo. E eu quero deixar aqui um versículo que está em Salmos 32, 7, que diz assim: Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu a aconselharei e cuidarei de você. E é exatamente isso que Cristo fez comigo e pela glória dele eu tenho visto ele fazer na vida de muitas pessoas. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Amém. Eu quero agora chamar aqueles que nos ajudaram a colocar as primeiras pedras. Pastor Nino e Andréia, pastor Adilson e Elisa. E não só estrangeiros são os nossos vinhateiros, mas também os nossos filhos. Eu quero chamar o Tiago e a Aimee. Esses são os pastores da IF. E tem lá Israel e Fran, que estão cuidando da igreja lá enquanto a gente está aqui. Pastor Diego não está aqui. E pastor Bruno e pastora Mari também não estão aqui. Mas nós queremos aqui, como igreja, estar abençoando você, dizendo que o nosso coração é grato, nosso coração é muito grato por tudo que nós vivemos. E essas mãos aqui estão calejadas de tantas pedras que nós colocamos. Como eu olho para esse muro e digo assim, Senhor, a gente fez isso. A gente ainda está fazendo isso. E isso chama-se Atos dos Apóstolos. Então... assim como a pastora Lu falou, né? Nós nascemos através deles, né? Eles foram aqueles que nos deram os primeiros alimentos, os primeiros leitinho, né? E que começamos a igreja juntos, né? Com eles, acreditando naquilo que o Senhor estava chamando eles, acreditando na palavra do Senhor, num Deus que ainda fala com os profetas, né? E resolvemos viver essa verdade junto com eles, né? Então, como ela falou, a gente carregou pedras junto com eles e como assim muitos já falaram aqui, a nossa história ela realmente se mistura com a história da Nação dos Montes, né? Inicialmente como IF, Igreja de Florianópolis. Eu e o Adilson, quando chegamos, quando começamos a igreja, a Nação dos Montes, nós éramos casados há poucos anos, recém-casados, e as nossas filhas nasceram aqui, hoje já são moças, hoje já tem o ministério delas na igreja, hoje já estão vivendo os sonhos delas, né? E isso não tem preço, né? A gente viver uma família, e é isso que a Igreja Nação dos Montes né? É isso que nós somos aqui, uma família, e onde a gente sabe que o que é gerado aqui é através do amor, é através da comunhão, é através do carinho um com os outros, e é maravilhoso a gente saber que a gente não está sozinho, saber que pastora Adalberto e pastora Lu não são só nossos pastores, mas são pais, né? Pessoas que conhecem quem nós somos, conhecem as nossas vidas
e que estiveram conosco em todos os momentos, né? Nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, onde juntos, desde o princípio, desde no início, subindo a montanha juntos, nos ajudando, carregando uns aos outros. E essas coisas são coisas que não tem como a gente mensurar. Assim, são valores guardados no nosso coração e que não tem palavras para a gente dizer o quanto nós somos gratos por esses 25 anos, o quanto nós somos gratos por viver todas essas coisas, o quanto somos felizes por viver todas essas coisas, o quanto vale a pena crer num Deus que faz de tudo, um Deus do impossível, um Deus que nos traz até aqui, Amém. Que nos faz viver sonho e realizar esses sonhos. Essa é uma alegria no coração que eu vou assim viver e quero viver para o Senhor todos os dias da minha vida, né? Que é honrá-lo e fazê-lo conhecido através das nossas vidas. Esse eu creio que é o verdadeiro chamado, né, do Senhor para nós, que é de fazê-lo conhecido através das nossas vidas. E eu creio que nós temos feito isso e honrado Ele através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos e daquele que nós cremos, né? Que é o autor da vida, o Senhor dos senhores, o nosso Rei, o nosso leão da tribo de Judá, o nosso pastor, o nosso jardineiro, é o nosso amado, o amado das nossas almas. É isso. São tantas emoções que a gente já viveu nesses 25 anos, mas uma coisa que eu posso dizer que a gente viveu profundamente foi viver na fé do nosso pastor, que ele sempre falava para conquistar essas terras, nós tínhamos que dar um passo de fé. E filho, ele dizia, dá o passo primeiro, antes de olhar o que você tem na carteira para poder comprar as passagens. E eu estou pela terceira vez aqui, foi conquista e foi ousadia pela fé do nosso pastor, que ele plantou uma semente em nós e eu jamais imaginaria que eu estaria por aqui. Nem sequer andar de avião eu imaginaria que eu ia andar. E a primeira vez a gente subiu o Sinai, fomos, né? Foi uma viagem que o Senhor se tem marcado aqueles que foram e desde a primeira vez que a gente iniciou essa viagem, hoje estamos aqui pela terceira vez, a Elisa a quarta, as minhas filhas a segunda, hoje servindo ao Senhor, algo que é só gratidão a gente tem no coração, por tudo que a gente tem vivido, por essa família imensa que é desde a IF até a IJS e as que virão. Enfim, é gratidão que a gente tem. São muitas coisas que a gente tem a falar a respeito desses 25 anos. A gente já está há 30 anos com o nosso pastor, mas daí Nação dos Montes são 25 anos caminhando, carregando pedras e fazendo aquilo que o Senhor nos chama a fazer, né? Então, eu louvo a Deus por isso, eu sou grato a Deus por isso e por tudo que a gente tem vivido em família e vamos viver juntos em nome de Jesus, porque o Senhor tem muito mais aqueles que confiam e creem nele em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 25 anos. Como falar 25 anos em pouco tempo, né? Muita história. Um dos versículos que me faz lembrar aqui é: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Nosso socorro, igreja. Você que está aqui e você que está nos ouvindo, vem do Senhor. É isso que nós aprendemos. Viver por fé, sobrenatural, no mistérios que Deus tem revelado à nação dos montes. É isso que um dia nós escolhemos. Nós escolhemos acreditar na palavra de Deus. Acreditar que a voz profética vem do céu e que ela usa os profetas. E hoje nós queremos honrar nossos pastores como boca de Deus, que tem nos guiado ao caminho do Senhor. Se nós chegamos aqui hoje porque alguém ouviu a voz de Deus, se nós chegamos aqui hoje porque alguém teve a fé suficiente de ministrar as nossas vidas, de não olhar para as circunstâncias, não querer entender nada, e sim viver o sobrenatural. E nós estamos aqui hoje porque nós queremos ver as pedras falar.
Porque nós sabemos que elas falam. Porque Deus é Deus. Se você quiser provar disso, continue caminhando. Aqui nós temos pessoas que estão desde o começo com a gente. Não vou dar nomes, mas sabe o que eu estou falando. Desde o começo que começou a igreja. Mas também nós temos pessoas que é a primeira vez que está pisando em Jerusalém. E essa pessoa, antes de batizar, me falou assim, que família linda. Como eu estou feliz de estar vivendo isso. Você sabe quem é você que falou isso para mim. Então eu quero estar abençoando a sua vida. Com essa mesma porção de amor que nós recebemos um dia. Quando chegamos na Nação dos Montes, que era IF, hoje Nação dos Montes, nos ensinou que ele pode, que nele nós podemos todas as coisas. E nós somos unidos no mesmo amor, que é Jesus que nos move. Então ele possa mover a sua vida e você possa compartilhar com as pessoas desse amor. Não fique para você. Quando você voltar para casa, fale de Jerusalém, fale dos muros, fale das promessas, fale do Deus vivo que está voltando. Ainda há tempo de levá-lo e de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Eu louvo ao Senhor por esse tempo todo, 25 anos de igreja. Amém. Meus filhos cresceram na igreja. Louvo o Senhor pela Estherzinha, que já está casada. Louvo o Senhor pelo filho de coração que Deus me deu, que é o Miguel. Louvo o Senhor porque nos 25 anos da Nação dos Montes, estou entregando meu filho no altar do Senhor. Meu filho vai casar em Jerusalém. O noivo vai estar conosco. Então isso é muita emoção. A minha frase é inenarrável, o amor do Pai. Não queira provar, não queira conhecer mais do que te convém. Acredite, nele você pode todas as coisas, porque ele sabe de tudo que você precisa. O Pai sabe. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou lembrar um pouquinho da... Desculpa pela voz, eu já não falo muito, mas a minha voz está meia... Mas eu vou lembrar um pouquinho das comes, começo da igreja, gente. Como o pastor falou no começo, a gente passou muito perrengue, muito difícil mesmo, tá? Então eu quero só lembrar só as frases que estavam na Come, né? Unidos pelo mesmo amor. Amém. Jesus. Aleluia. Eu louvo ao Senhor por essa família, né? Porque não existe mais hoje, né? Não existe mais isso, gente. Tu vai hoje nas igrejas, hoje aí tu vê, cada um por si, né? Tivemos testemunho de um casal que está vindo agora, que vinha de uma igreja não muito grande também, mas eles diz que não sabe quantos anos, 10 anos, não sei, mas eu não conhecia os pastores. Os nossos pastores estão sempre juntos. Somos família, gente. Amém. Isso não existe mais. Quem ama a família, o Senhor ama a família. Então é isso que eu queria deixar em cada um. Então é esse amor do Senhor por nós. Muito obrigado a todos que estão aqui. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Estamos vivendo como quem sonha nesses dias. E a minha história há 15 anos atrás, dia 29 de agosto, quase 15 anos, eu conheci a IF, na verdade a iBlu. Sou uma ovelha de Blumenau, porque eu queria ouvir meu pastor, meu primo Fernando, que na época nem era pastor, pregar. E ali eu conheci algo que eu não conhecia antes. Ali eu conheci Yeshua. E uma menina, apenas uma menina em sua mocidade, querendo viver o inenarrável, né, pastor Andréia? Querendo viver os sonhos de Deus. E assim que eu entrei, eu soube quem eu era em Deus, eu soube o que eu seria em Deus ainda, quando virasse um pouco mais adulta. E logo eu recebi um grande presente, que é casar também, né? Nós casamos, o filho do pastor Adalberto e Lu, mas eu sempre convivi com eles como pais espirituais, pai e mãe de coração, aqueles que me ensinaram os caminhos do Senhor, aqueles que me ensinaram a ouvir a voz de Deus e a caminhar nessa voz em obediência. Então, há 25 anos, nós como igreja vivemos embaixo de palavras proféticas, porque Ele é o Deus que nos guia e nos continuará nos guiando, desde Jerusalém aos confins da terra. Esse é o nosso desejo e sonho de alcançar os confins da terra. E essa tem sido a nossa maior herança, percorrer as nações, levando fogo da presença. A tocha que lá em 2009, 2008, nos foi recebida, nos foi revelada. Desde as bandeiras, chofares, trombeta de prata, tantas coisas, tantas batalhas, intercessões nós já vivemos.
E esse foi um mês, desde abril, né? Desde o dia 9 de abril, nós temos celebrado os 25 anos. Mas não haveria como não celebrar em Jerusalém, que hoje é o nosso maior milagre, estar aqui como igreja e ter a nossa casa, a nossa IJ, a nossa mais importante igreja, porque daqui saem as nações. Obrigada, pastores Adalberto e Lu. Obrigada aos meus pais, aos meus sogros, aos meus amigos. Vocês são maravilhosos para nós como pais, aqueles que conduzem o rebanho. Nós ouvimos a voz de vocês e também a voz do Supremo Pastor, porque vocês nos ensinaram. Obrigada, IF, igreja, todas as montanhas. Nós somos uma só cordilheira, uma só igreja, um só Deus, o mesmo Espírito que atua tudo e em todos. Feliz aniversário, IF. Enfim, 25 anos atrás, eu lembro quando os meus pais chegaram para mim e para meu irmão e falaram: filhos, o Senhor tem dado 45 palavras proféticas. Poucas, né? Para que a gente saísse de onde a gente estava, eu era criança, eu tinha 10 anos, a gente tinha amizades lá, para começar um novo de Deus. Começar um novo de Deus nunca é fácil, porque nós não sabemos o dia de amanhã. É andar no escuro, é andar sobre as águas. E a gente falou para os nossos pais: sim, a gente está com vocês, amém. E ali, 25 anos atrás, começou o novo de Deus nas nossas vidas. Começou, de fato, algo sobrenatural. E nós vivemos esse sobrenatural. Já foi falado, mas em meio à crise financeira, em meio a voos cancelados, enfim, a valores exorbitantes das moedas, nós estamos aqui hoje em Jerusalém com 73. Nós mantemos as nossas igrejas lá no Brasil, nós temos um altar aqui em Jerusalém, isso é o sobrenatural. Amém. Não tem como olhar de forma natural o que vem dos céus, o que vem do Senhor. E o nosso coração é grato por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ser igreja, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que o Senhor já pediu para nós. Jesus, quando subiu aqui de Jerusalém, ele entregou as chaves da igreja para Pedro e daquele instante que a sociedade, a humanidade tinha que conviver em igreja, isso é uma das maiores dificuldades para nós. Na igreja, você e eu, nós somos feridos, mas também na igreja nós encontramos a cura do Senhor. Amém. É um grande desafio, mas nós queremos ser curados, nós queremos viver o sobrenatural de Deus, nós queremos obedecer a Deus. E nós somos gratos porque há 25 anos nós estamos sendo igreja, estamos sendo um corpo com o Senhor e grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós queremos estar agora agradecendo a cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês que está nos assistindo e faz parte da Nação dos Montes. Hoje nós somos uma cordilheira. Parece loucura isso. Mas cada lugar que o Senhor nos pediu para ir, para levar a tocha, para estar orando, para estar abençoando o governo espiritual da nação, e para estar destronando o homem forte, que se dizia forte da nação, que é Satanás. Cada lugar que nós pisamos como igreja, o Senhor diz que é uma montanha que está conosco. Existe uma igreja em cada nação que nós pisamos. E nós queremos glorificar o nome do Senhor. Pelo nosso chamado, não temos nada para ter tido um chamado tão grandioso. Mas queremos dizer que nós vamos continuar. Amém. Nós não vamos parar. Não vamos parar como igreja família, conhecendo, morando juntos. Estamos morando juntos agora, né? Desses dias. Morando juntos, comendo juntos, chorando juntos as nossas lágrimas, sorrindo juntos a nossa alegria. Nós queremos estar abençoando cada um de vocês, dizendo muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada por quem está aqui há 10, 15, 20, 30. 25 anos. Todos vocês que estão conosco, muito obrigada. Mas, principalmente, nós queremos agradecer ao nosso Deus. Nesse culto de ação de graça, toda honra, glória, louvor e adoração ao Senhor. Amém.
Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu carinho, pela tua bênção sobre nós, sobre todo esse tempo. Glorificamos o teu nome. Amém. Te dizemos, não somos nada sem a tua presença. A ti honra, glória, louvor e adoração. Entregamos a igreja a ti, Senhor. Ela é tua e queremos continuar contigo. Em teu nome. Amém. Aleluia. Eu te agradeço, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Eu vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Uou, uou, que te pertenço, Deus. Uou, uou, que te pertenço.